Olha só, regras de derivação, derivada de funções trigonométricas. A gente já viu do quociente do produto e agora funções trigonométricas, porque tudo que a gente fez até aqui não dá para resolver de funções trigonométricas derivadas. E toda função dá para a gente encontrar derivada. Como seno é uma função, cosseno é uma função trigonométrica, então a gente vai poder encontrar a derivada. Primeiro, esse limite fundamental. Olha só, esse limite fundamental diz o seguinte, ó, que seno de x sobre x, seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é 1. Se a gente for calcular diretamente, isso aqui vai ficar zero sobre zero. Só que zero sobre zero é uma indeterminação. Então, o que acontece? A gente vai usar uma demonstração, né, para chegar nisso aqui. Só que eu não vou me ater nessa demonstração. Posso até fazer um outro vídeo depois sobre essa demonstração. A gente vai usar esse resultado aí, certo? Usa a teorema do confronto e áreas de triângulo. Pode ser um caminho. Vamos lá. Encontrei esses dois limites aqui, usando o limite fundamental. Então, se liga aqui comigo o seguinte. Olha só, letra A e letra B. Como é que a gente calcula seno de 2x sobre x? Nesse caso, eu vou chamar seja, ó, 2x igual a u. Então, quando x tende a zero, meu u também vai tender a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa de limite de seno de u sobre quem é x? X, ó, x é igual a u sobre 2. Ó, u sobre 2. Quando u tende a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa do limite de 2 seno de u sobre u, quando u tende a zero. O 2 sai, 2 limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero. Isso aqui é o limite fundamental. Olha só, o limite fundamental de que forma? É como se fosse seno de x sobre x, quando x tende a zero. Então, observe que esse daqui, ó, é igual a esse, quando ele tende a zero. Então, isso aqui, na verdade, vale 1. Isso aqui vale 1. Só que tem um 2 na frente, né? 2 vezes 1, vai ficar 2, na verdade, né? Então, esse resultado aqui é igual a 2. Então, quando tem um 2 aqui, somente na frente, ele vai ficar multiplicando o limite fundamental. Esse aqui, você vai fazer o seguinte. Olha só a estratégia. A gente vai fazer algumas manipulações algébricas. São estratégias que a gente faz para poder chegar no resultado. Esse aqui, você fala que limite de seno de 3x, você divide isso aqui por 3x e multiplica por 3x. Quando você está multiplicando e dividindo por 3x, está multiplicando por 1. Porque 3x sobre 3x dá 1. Né? Então, o que é que acontece? Ó, sobre, aqui, seno de 4x, aí, vezes 4x sobre 4x. Aí, o que é que acontece aqui nesse caso? Eu vou poder, aqui nesse caso, quando x tende a zero. Quando x tende a zero. Então, esse 3 daqui e esse 4 daqui, ele pode sair do limite. Então, fica 3 quartos. Aí fica dois limites. Então, né? Fica limite. Daqui a pouco eu coloco outro. X tendendo a zero. De seno de 3x sobre 3x. E seno de 4x sobre 4x. Isso aqui é igual a 3 quartos, né, do limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x. E aqui vai ficar limite, quando x tende a zero, de seno de 4x sobre 4x. Em cima, isso aqui vai dar 3 sobre 4, que multiplica. Se você fosse chamar o 3x de u, ó, isso aqui vai tender a zero, né? Então, isso aqui, na verdade, vai dar 1. Vai dar 1. 1 sobre 1, né? Então, isso aqui vai dar 3 quartos, ó. 3 quartos. Beleza.
siga o raciocínio aí que você vai compreender. Qualquer coisa, né? Anote a dúvida, não pode ficar com dúvida. Vamos lá, mais um agora envolvendo a tangente e limite fundamental. Aqui nesse caso, o que, é que você vai fazer? Ó? Limite de... Isso aqui é seno de x sobre cosseno de x sobre x. Quando meu x tende a zero. Então, isso aqui vai ficar limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes, ó, 1 sobre cosseno. Certo? Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, isso aqui é igual a limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes limite de 1 sobre cosseno, quando x tende a zero. Ó, isso aqui vai dar 1, limite fundamental, e o de cá também vai dar 1. Então, o resultado final é 1. Aí você fez tudo isso para dar 1, e qual o problema do 1? Tem alguma discriminação quanto 1? Não pode. Né? Vamos lá. Esse aqui agora, seno de 7x sobre 4x. Vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse limite e fazer assim, ó. Limite de seno de 7x vezes 7x sobre 7x. Aqui 4x, quando x tende a zero. Então isso aqui é igual, ó, limite de seno de 7x sobre 7x, quando x tende a zero, vezes limite desse aqui, ó, desse sobre esse. Então vai ficar limite de 7x sobre 4x, quando x tende a zero. Isso aqui vai dar 1, e o de cá, ó, vai cancelar o x, vai dar 7 sobre 4. Então o resultado final desse aqui vai ficar igual a 7 sobre 4. Né? 7 sobre 4. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, limite de 7x sobre 4x deu 7 sobre 4. Agora, outro limite envolvendo x cotangente de x. Lembrando, o que é a cotangente? A cotangente, ó, cotangente de x. Cotangente de x é 1 sobre a tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, aqui vai ser cosseno sobre seno, certo? Cosseno sobre seno. Então, como é que a gente calcula esse limite aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, ó, limite de x vezes a cotangente é cosseno sobre seno, quando x tende a zero. Então, isso aqui é limite de cosseno de x sobre seno de x sobre x, quando x tende a zero. Então, isso aqui vai ficar limite do cosseno de x, quando x tende a zero, né, quando x tende a zero, sobre limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero. Então, aqui vai ficar como? Ó, em cima, isso aqui vai dar 1, certo? Porque quando o x está tendendo a zero aqui, ó, cosseno de zero vai dar 1. Então, isso aqui é 1. Sobre, isso aqui também vai dar 1. Então, o resultado final disso aqui é 1, certo? Coincidiu, dá 1. Beleza, tranquilo? Agora vamos lá para derivada das funções trigonométricas. Ali são os limites trigonométricos. Agora, derivada das funções trigonométricas. Ó, a princípio, eu coloquei aqui o gráfico do seno. Aqui tem um gráfico do seno, ó. Seno, gráfico do seno. E aqui tem um gráfico do cosseno. Verifique que aqui está começando do 0 e aqui está começando do 1. Esse número aqui é 1, ó. É 1. Nós já vimos que quando a gente tem um gráfico de uma função, a gente pode encontrar o gráfico da derivada. A gente coloca um embaixo do outro, né, na mesma direção ali. E a gente vai ver aqui, ó, essa tangente aqui é zero, né? Ou seja, a tangente, a reta tangente aqui é zero, a reta tangente, a inclinação também é zero aqui. Então, nesses pontos aqui, onde
a primeira derivada é zero, onde vai cortar o eixo aqui, ó. Onde vai cortar o eixo. Aqui é crescente, então é positivo, ó, positivo, tá vendo? Positivo. Quando chega aqui, ó, é decrescente, então esse trecho é negativo, decrescente, então é negativo, e aqui é positivo. Então, se você observar, esse aqui é o gráfico do seno, ó, é o gráfico do seno. Esse aqui vai ser o gráfico do cosseno. Esse aqui é o gráfico do cosseno. Então, a derivada do seno é cosseno. A derivada do seno é cosseno. E a gente vai ver depois como é que encontra a derivada do cosseno. Mas a derivada do seno é cosseno. Então, a nossa derivada aqui é cosseno de x, que é esse gráfico daqui, ó. Esse gráfico daqui. Então, olha só, a gente viu aqui de forma intuitiva que a derivada do seno é cosseno, certo? A derivada do seno é cosseno. Agora a gente vai ver a demonstração que a derivada do seno é cosseno. Para isso aqui a gente usa a definição de derivada, que é essa definição aqui, f de x mais h menos f de x sobre h com limite tende a zero. Aí que vai ficar seno de x mais h menos seno de x sobre h. Aí o que acontece? Tem que lembrar algumas coisas de trigonometria, que é o seno da soma, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, certo? Menos seno de x. Aí eu fiz esse h aqui, divide esse e divide o de cá, todo mundo, né? Quando aqui eu fiz o seguinte, deixei esse aqui sobre h e esse aqui menos esse, tá vendo? Aqui. Aí o que acontece? Aqui colocou o seno em evidência, e aqui separou o cosseno. Por quê? Porque quem está variando é o h. Ó, quem está variando é o h. Se o h que está variando, então aqui o cosseno de x é uma constante. Isso aqui é uma constante. Então ele sai, certo? Isso aqui vai ficar seno de x, que é uma constante, e o limite disso aqui. O limite de uma constante é a própria constante, o limite de uma constante é a própria constante, e aí fica limite disso aqui, limite disso aqui. Então, o que é que acontece? Para calcular esse limite aqui, a gente precisa calcular esse limite, porque esse limite aqui dá 1. Isso aqui dá 1, isso aqui é cosseno, e esse daqui é seno. Então, tem que calcular esse aqui. Como é que faz para calcular esse? A gente tem que calcular esse limite a partir do limite fundamental. Como é que a gente faz para calcular esse limite? Cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ tende a zero. Quando aqui tende a zero, isso aqui vai dar 1. 1 menos 1 vai dar zero. Então, sobre zero. Então, 0 sobre 0 é indeterminado. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por cosseno de θ mais 1, mais 1. Multiplicando vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos 1. E aqui θ que multiplica cosseno de θ mais 1. Isso aqui, cosseno ao quadrado de θ menos 1, é menos seno ao quadrado de θ. E o θ vai multiplicar isso aqui. Aí o que a gente faz? Esse seno ao quadrado, você tira, coloca dois senos. O menos, ele vem aqui para fora. E vai ficar seno de θ sobre θ e seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. Quando θ tende a zero, isso aqui vai tender a 1. 1 mais 1, 2. Né? Então, isso aqui vai tender a zero. Vai ficar 0 sobre 2. 0 sobre 2. Vai dar 0. E isso aqui é 1. Só tem o sinal de menos, vai ficar menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 0, que vai dar 0. Pronto. Então a gente fez tudo isso para mostrar que isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, a gente retoma isso aqui. Isso aqui vai dar 0. 0 vezes seno vai dar 0. Né? Vai dar 0. Isso aqui é uma constante, que vai dar cosseno. Isso aqui é 1. Então vai ficar cosseno vezes 1. Cosseno de x vezes 1 dá 1. Dá cosseno. Né? Cosseno. Então, o que a gente conclui? Que quando você tem, olha só, quando você tem isso aqui, y igual a seno de x, a derivada é igual a cosseno de x, certo? A derivada do seno é cosseno. Essa demonstração é a demonstração clássica em relação usando álgebra, né? Agora, a gente poderia fazer a mesma coisa com o cosseno. Então, seno de θ, a derivada vai dar cosseno, certo? Derive essa função. O que você vai fazer?
Aqui é a derivada do produto. Então, a derivada vai ficar igual. Deriva o primeiro vezes o segundo, mais conserva o primeiro e deriva o segundo. Ó. Então, y' vai ficar igual a 2x vezes seno de x mais x ao quadrado. Derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar dessa forma mesmo. Fica aqui, não tem o que fazer aqui. Certo? Não tem o que fazer. Agora, o que acontece? A gente já fala sobre a derivada da função cosseno. Se a gente fizer a demonstração bem parecida com a que a gente fez anteriormente, a gente vai ver que a derivada do cosseno vai ser igual a menos seno, certo? A derivada do cosseno vai ter sinal de menos e vai ser o seno, menos seno. Então, aqui tem a demonstração da derivada da tangente. Então, você assume isso aqui. Se quiser fazer a demonstração, faz pela definição de derivada, usando o limite, você vai chegar aqui. Agora, da tangente, o que acontece com a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, calcula a derivada do quociente. Deriva o primeiro vezes o segundo, mas conserva o primeiro e deriva o segundo. Só que tem um sinal de menos. Então, vai ficar cosseno, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado, e aqui vai ficar multiplicando. Isso aqui vai dar seno ao quadrado. E aqui sobre cosseno ao quadrado, da fórmula do quociente, que é a derivada de f sobre g. Deriva o primeiro vezes o segundo, menos conserva o primeiro, deriva o segundo, sobre o segundo ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno é a secante. 1 sobre cosseno é a secante. Aí tem que relembrar as razões trigonométricas, né? Então nesse caso aqui, quando você tem y igual a tangente de x, a derivada vai ficar secante ao quadrado de x. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, derivada da tangente é quem? Secante ao quadrado. Aqui é a outra notação de Leibniz, né? Então, resumindo, o que é que nós temos aqui? Ó? Resumindo, a gente tem que derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Pode demonstrar cada um desse aqui, pode encontrar a demonstração. Só que eu não vou ficar me atendo em cada demonstração, certo? A gente quer usar mais os resultados aqui no curso. Vamos lá. Derive essa função, né? E para quais valores de x o gráfico é uma reta tangente horizontal? Lembrando que a tangente horizontal, ó, tangente horizontal, quando a primeira derivada é igual a zero. Quando a primeira derivada é zero. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui f' de x. Deriva o primeiro, derivada do secante, ó, menos, ó, vezes segundo, vezes 1 mais tangente de x, menos, conserva o primeiro e deriva o segundo, 1 mais tangente de x, a derivada, sobre 1 mais tangente de x ao quadrado, certo? Então aqui, f' de x vai ficar igual. A derivada da secante é secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Aqui multiplica 1 mais tangente de x menos secante de x vezes. A derivada de 1 é zero, a derivada da tangente é secante ao quadrado, ó, de x, sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Então, f' de x é igual. Aqui você vai pegar, nesse caso, você observa que a secante está aparecendo aqui e está aparecendo aqui também, ó. A secante. Então a gente pode colocar a secante em evidência. Coloca na secante em evidência, vai ficar assim, ó. Secante de x que multiplica tangente de x, ó, quando multiplica aqui,
mais tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece? Ó, a gente pode usar outras razões trigonométricas, como assim, ó. Você está aqui com isso aqui, ó. Secante de x, tangente de x, mais tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x, sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. A gente sabe que seno, olha só o que a gente relembra aqui, ó. Relembrando aqui algumas relações fundamentais. Acredito que você deve ter assistido às aulas de pré-cálculo. O importante aqui. Quando você chega aqui, o que acontece? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu pegar isso aqui e dividir tudo por cosseno ao quadrado, ó, cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado, isso aqui vai ficar tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, o que é que nós temos? Ó, tangente ao quadrado menos secante ao quadrado. Então, quem é tangente? Olha só, ó. Quem é a tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x? Isso aqui é menos 1. Ó. Tá vendo? Daqui para cá. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, secante de x, tangente de x menos 1 sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Então, o que acontece? Ó, ele falou que o gráfico, onde é que o gráfico tem a tangente horizontal? Voltando para a pergunta, ó, para quais valores de x derive? Pronto, já derivou. Então, a gente já derivou aqui, ó, já derivou, beleza. Agora, para quais valores de x f tem a reta tangente horizontal? A reta tangente horizontal, ó, vamos fazer aqui um gráfico fazendo isso. A reta tangente horizontal é quando, ó, a derivada é igual a zero. Ou seja, está paralelo ao eixo x. Paralelo ao eixo x. Então, o que você vai fazer? Quando é que essa derivada aqui é igual a zero? Ó, quando é que isso aqui é igual a zero? Você vai pegar quando o numerador for igual a zero. Então, você vai pegar, ó, secante de x vezes tangente de x menos 1. Isso aqui é igual a zero, certo? Ó, quando o produto dá zero, por exemplo, a vezes b dá zero. Aí a propriedade diz o seguinte: a igual a b, ou a igual a zero, ou b igual a zero. Então, quando você tem assim, o produto está dando zero. Então, aqui, ó, aqui, a igual a zero, ou a igual a zero, ou b igual a zero. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai pegar, ó, secante de x é igual a zero, ou tangente de x menos 1 é igual a zero, certo? Então, quando é que a secante é igual a zero? Nunca. Por que nunca a secante é igual a zero? Porque a secante é 1 sobre o cosseno de x. Então, o cosseno de x, essa fração aqui nunca dá zero. Nunca dá zero. Certo? Lembrando que o cosseno ele vai variar do menos 1 até 1. Só que ele não pode ser zero aqui nesse caso. Ó, não pode ser zero. Então, não tem nenhum valor aqui que zere essa fração. Então, secante nunca é zero. Aí você vem para esse outro aqui. Ó, tangente de x é igual a 1. Quais são os valores que a tangente é 1? No ciclo trigonométrico, o que é que acontece? Ó, no ciclo trigonométrico. Aqui está o eixo da tangente. A tangente é 1 para esse ângulo daqui e para esse ângulo daqui. Então, quem são os valores? Ó, esse ângulo daqui é π sobre 4, certo? É π sobre 4. E o de cá é π sobre 4 mais π, ou seja, mais 180 graus. Então, você vai fazer que isso aqui é verdade para quem? Para x igual
a π sobre 4 mais k que multiplica π, certo? Onde k é um número inteiro. Porque se você somar com π, vai parar aqui. Somar com π vai parar aqui, certo? Então, vai ocorrer aqui, onde k é um número inteiro. Essa aqui é a nossa resposta. Para quais valores de x? Para esses valores de x aqui, ó. π sobre 4 mais kπ ou nπ, tanto faz. Vamos lá. Isso aqui foi a mesma questão. Agora vamos ver mais um outro exemplo aqui, envolvendo agora física, né? Física. Vamos lá, esse exemplo envolvendo física. Um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 centímetros, além de sua posição no repouso, num tempo t igual a zero. De acordo com essa figura 5. E observe que o sentido positivo é para baixo. Sua posição t é dada por essa função aqui. S é igual a f de t, que é igual a 4 mais 4, que multiplica a cosseno de t. Encontre a velocidade, essa aqui é a posição, e a aceleração num tempo t. E use para analisar o movimento do objeto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar S' para encontrar a velocidade. Vai ficar igual a 4, derivada do cosseno é menos seno de x, nesse caso de t. Então, esse aqui, ó, S', que é a velocidade, vai ficar igual a menos 4 seno de t. Pronto, essa aqui é a nossa velocidade. E a aceleração é a mesma coisa de S duas linhas, que vai ser igual à derivada da velocidade, que vai dar a nossa aceleração, que vai ser igual à derivada desse aqui, ó. Que a derivada é menos 4, derivada do seno é cosseno de t. Pronto, então vai ficar dessa forma aqui, ó. A aceleração e esse aqui nossa velocidade. Agora analisando aqui, o que acontece, ó? Você tem que saber que na função seno, seno de t varia entre menos 1 e 1. E o cosseno de t também varia entre menos 1 e 1. Então aqui, ó, o maior valor da velocidade, do módulo da velocidade, vai ficar, ó, nesse caso, módulo de menos 4 seno de t. O maior valor é quando isso aqui for 1, certo? Então isso aqui vai dar 4. Nesse caso, a velocidade é 4 centímetros por segundo. A maior velocidade é essa. Nesse caso, quando for 1 e menos 1. E a aceleração, da mesma forma, né? Se a gente for encontrar um módulo da aceleração aqui, ser módulo de menos 4 cosseno de t. Se o cosseno varia entre menos 1 e 1, então isso aqui vai dar 4, ó, centímetros por segundo ao quadrado. Agora, fazendo uma análise aqui, o que acontece? Se ele puxou aqui, está na posição 4, ele vai voltar rapidamente e vai chegar até aqui. Olha só, ele está aqui na posição 4. Quando você esticou ele, esse aqui está na posição de equilíbrio. Então, você esticou. Quando você soltar isso aqui, ele vai voltar rapidamente, vai passar aqui, ó, e vai parar aqui. Então, a velocidade máxima que ele vai obter é aqui, a velocidade máxima. Depois vai diminuir a velocidade. Depois ele volta novamente, até diminuir a velocidade chegando aqui. Certo? Aqui diminui a velocidade. Certo? Não chega aqui a velocidade máxima, não. A velocidade máxima vai ser aqui, no ponto de equilíbrio. Certo? Então, essa aí é a nossa análise dessa questão de física. Vamos lá. Calcule a 27ª derivada do cosseno. Então, vamos encontrar um padrão aqui para conseguir resolver. Olha só comigo aqui o seguinte. Vamos encontrar as primeiras derivadas. Então, você vai pegar aqui, ó, y igual a cosseno de x. A primeira derivada vai ficar a derivada do cosseno, vai ficar menos seno de x. Agora, segunda derivada do seno, vai ficar menos, ó, derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno vai dar cosseno. A terceira derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai ficar
seno de x. Se você for tentar encontrar novamente a quarta derivada, a derivada do seno vai dar menos cosseno. E aí por diante, ó, a quinta derivada, que vai ficar a derivada do cosseno, vai ficar menos seno, então vai ficar seno positivo. E assim por diante, ó. Olha só, teve um errozinho aqui meu. Olha só, isso aqui é derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Então a gente observa o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui. O seguinte, a primeira derivada, a segunda, a terceira e quarta derivada, né? Menos seno, menos cosseno, seno e cosseno. Aí depois você vai novamente acontecer a mesma coisa. Menos seno. Você for calcular a derivada do menos seno, ó, do menos seno, vai dar quem? Menos cosseno. Calcular do menos cosseno vai dar seno e assim por diante. A gente poderia ficar fazendo isso aqui várias vezes até a 27ª. Só que não é a maneira mais inteligente, né? Qual a maneira mais inteligente? Ver um padrão. Agora você vai pegar e fazer o seguinte. Você vai pegar, nesse caso, e dividir 27 por 4, porque de 4 em 4 se repete. De 4 em 4 repete. Né? Então vai ficar, nesse caso aqui, de 4 em 4 repete. Fazendo aqui, 27 por 4 vai dar 6 vezes 4, 24, para 27, 3. Ou seja, são 6 grupos de 4 e sobra 3. Esses 3 aqui vai ser esse aqui, ó, seno, certo? Então, isso aqui vai ser igual a y, 27, a 27ª derivada, vai ficar igual a seno de x, certo? É como se você tivesse feito assim, ó. Você separar 6 grupos de 4, 6 grupos. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos. Aí sobrou quantos? Sobrou 3. Sobrou esses 3 aqui, ó. Assim, agora pega 1, 2, 3. Que vai ficar quem? Seno. Ok, poderia ser a milésima, a centésima. Você conseguiria fazer isso porque chega num padrão. Ok? Então a gente vai parar pelo aqui. Bons estudos e até a próxima aula.